Olá, iniciando aqui mais uma live da série Domine o Jogo da Sua Mente. Eu espero que vocês cheguem aqui, vamos juntar pessoas para falar de um assunto muito legal, tá? E hoje é a segunda live desse tema, tá? Sejam muito bem-vindos e eu vou falar para vocês um pouco mais sobre como dominar o jogo da sua mente. Então, muito bem-vindos a todos vocês evoluídos e conscientes, pessoas que buscam conhecimento para se tornarem evoluídas, para viver de forma mais leve e abundante. Então, gente, a mente joga com a gente. Às vezes a gente pensa que é impossível controlar a mente. A maioria das pessoas veem a mente como uma coisa sem controle, que ficam então totalmente vulneráveis a pensamentos e situações que a mente coloca elas, emoções que acabam jogando essas pessoas numa negatividade, numa situação de impotência na vida. Vamos falar sobre isso então, como dominar o jogo da mente. Olha aqui, eu estou com a minha camiseta preta, que vai ser sempre a mesma para esses episódios de quarta-feira, onde eu vou responder aqui, já vou falar o tema que foi escolhido. E isso aqui me ajudou a não sucumbir a um jogo da mente. Ai, que roupa colocar? Será que essa roupa fica boa? Será que isso? Será que aquilo? Pronto, toda quarta-feira vai ser feita com essa camiseta aqui. E isso aliviou muito, diminuiu um sofrimento causado por um jogo mental de preocupação com aparência, por combinar, por fazer uma boa escolha, vai dar certo com a luminosidade, com a claridade, isso e aquilo. Então agora pronto, é isso aqui. Gente, como isso é transformador. Começa a aplicar isso na vida de vocês e vocês vão ter aí muita coisa boa para contar, viu? Quando você começa a facilitar coisas na sua vida com pré-determinações. Você decide antes, bom, a partir de agora, toda vez que isso acontecer, eu vou fazer assim. Aí você já vai evitando jogos da sua mente contra você que vão te enfraquecer e tracionar, puxar você para trás na vida. Sejam todos muito bem-vindos. Mendes já chegou, a Cristiane já está chegando aqui, já está presente. Sejam todos muito bem-vindos. Alguns já passaram aqui, eu não vi. Tá? Eu não vou esperar todas as pessoas ir chegando, porque eu tenho um tempo limitado. Essas lives elas são diretas ao assunto e em um tempo mais limitado. Então eu vou direto ao assunto, porque depois ela vai ficar gravada aqui. Tá? A intenção é responder o assunto selecionado e colocar aqui para ajudar muitas pessoas. Então muitos estão falando, ai que pena, na quarta-feira eu tenho um compromisso assim, eu tenho faculdade, o outro, eu tenho um culto, eu tenho um encontro não sei aonde, mas a live precisa sair e é hoje que dá para ser feita e ela vai ficar aqui e eu sei que vai contribuir com muita gente. O tema que eu escolhi 2 temas para essa live. Olha só que interessante, como vencer medos e superar traumas. Essas coisas jogam com a mente, né? Tracionam a pessoa, não deixa a pessoa evoluir, fazem a pessoa ficar vivendo a mesmice, o mesmo ciclo. E a segunda que eu escolhi aqui é sobre comportamento. Dias ruins, eu deixo o pensamento livre e deixo ele passar sozinho nos dias ruins, tá? Ou eu tento controlar esses pensamentos logo no início. Então, quando em dias que eu não estou bem, os pensamentos começam a vir, eu deixo eles livres, deixo eles passar sozinho pela minha mente, ou eu tento controlar. E aí? A maioria das pessoas falam pra mim que quanto mais elas tentam controlar o pensamento, mais se tornam incontroláveis e mais desafiador fica essa função. E pra você, me fala aí, você tenta controlar o seu pensamento? Você já tentou? Desculpa. Quem aí tentou controlar o pensamento e conseguiu sair bem? Alguém aí talvez já colocou em prática alguma ferramenta que eu ensinei.
né? Eu ensino algumas coisas para você amenizar, para você não sucumbir, para você não se tornar refém do seu pensamento. Olá, boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Cristiane já tentou e não conseguiu. Quando você, sem ter conhecimento de como é que se originam os seus pensamentos, tenta controlá-los, você vai se tornar frustrada. Porque como que você controla uma coisa que você não sabe de onde vem, por que se originou, que poder que isso tem na tua mente, como que isso funciona? Você não controla o que você não conhece. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês sobre mais ou menos, para vocês terem uma noção de como isso funciona, como isso começa a funcionar. Por que você funciona desse jeito? Os nossos pensamentos, eles são baseados em toda a ideia que nós temos de quem nós somos, sobre quem nós somos. Acontece que a ideia que nós criamos sobre quem somos, ela é falsa, ela não é real. A ideia que nós criamos sobre quem nós somos, ela é formada na nossa infância, a partir do comportamento de outras pessoas, do tratamento de outras pessoas, o que elas nos fazem sentir, o que elas podem nos proporcionar, tá? E a partir do que a gente observa, que a gente faz os outros sentir. Então, numa idade muito precoce, muito imatura, forma-se a nossa base, desculpa, a nossa base de percepção sobre quem nós somos. E depois, em cima desse falso eu, é que começam então a ser gerados os pensamentos. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, vão ficar escravas desse falso eu, desses pensamentos que são irreais, elas vão ficar escravas por toda a vida. Por quê? Se eu criei os meus pensamentos numa época em que eu não estava preparado para analisar, raciocinar e entender que aquilo não era eu, que aquilo não se referia verdadeiramente a quem eu sou, que aquilo era expressão de outras pessoas sobre mim, se eu não conseguia ter esse tipo de raciocínio e esse tipo de percepção, eu não estava pronto, eu criei pensamentos de que eu sou, da minha pessoa, muito inferiores a quem na realidade, na verdade, eu sou. Se esses pensamentos foram criados nessa época, o que acontece? O meu passado é baseado em coisas que não são a verdade sobre mim. Mas enquanto eu fico com esses pensamentos na minha mente, que até quando eles vão ficar na minha mente? Enquanto eu não descubra a verdade sobre mim. Então são os mesmos pensamentos, porque os meus pensamentos, eles só são baseados no meu passado. Tudo o que eu penso, tudo que vem na minha mente, observe, geralmente, tá? Normalmente, é baseado no meu passado, até mesmo quando você pensa no seu futuro. O que você vai pensar sobre o seu futuro é com base no que você passou no seu passado. Né? Por isso que as pessoas têm insegurança, sentimento de falta, de não capacidade, de não merecimento quanto ao futuro. Eu acho que aquela vaga não é para mim. Eu acho que aquilo lá eu não vou dar conta de fazer, não. Eu acho que eu não consigo. Não consigo alcançar aquela voz, eu não consigo responder aquilo, eu não consigo dirigir aquele carro, eu não vou conseguir namorar com aquela pessoa. Esses pensamentos que vêm na minha mente são formados a partir do que eu acredito que eu sou lá no passado. Então, quando a pessoa me pergunta assim, respondendo a primeira, como vencer medos e superar traumas? Tá? Os medos, eles vêm no pensamento, né? Os traumas, eles ficaram gravados dentro do meu pensamento. Eu só tenho dor de novo pelo trauma porque os meus pensamentos, eles me levam lá em situações passadas que eu passei por coisas desagradáveis, que agora estão aparecendo de novo. Então, como vencer medos e superar traumas? Em primeiro lugar, despertando a sua consciência para quem você realmente é. Você desperta a sua consciência de quem você realmente é só quando você identifica
como você formou a sua ideia sobre você, você identifica aonde se formaram os seus medos, as situações e os traumas. E fique tranquilo, fique tranquila. Isso é feito em uma sessão de psicoterapia, tá? Com perguntas que te levam direto a essa origem. Quem aqui já fez a sessão de psicoterapia sabe como isso é rápido, tá? Assertivo, cirúrgico e incisivo. Então, você traz a sua dor e eu te ajudo a levar, você traz a sua dor do momento e eu ajudo você vai me levar e se levar lá aonde tudo começou. Você não consegue ver sozinho às vezes porque é um ponto cego. Muitas pessoas falam, eu não acredito que isso que eu estou vivendo hoje, que eu não consigo parar em emprego nenhum. Todo emprego que eu entro, eu sou maltratada. Parece que uma pessoa treinou a outra lá sem eu saber para me tratar igual. Eu não acredito que isso tudo tinha a ver com a forma que eu me senti dentro da minha casa quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos. Eu não acredito. Então, tá bem explícito, mas às vezes a pessoa sozinha não consegue ver. Então, quando ela chega lá aonde começou aquele primeiro medo sobre aquilo, aonde começou o trauma, a origem do trauma, então ela consegue se acolher, ela consegue ver o que foi que originou, por que afetou ela, quais condições ela tinha para lidar, consegue chegar ao denominador comum de que ela não tinha condições de lidar com aquilo naquela época, tá? Então, ela consegue se acolher, se perdoar, liberar perdão, que é muito importante, tá? E depois dessa parte todinha de localizar, se perdoar, liberar perdão, entender como tudo aconteceu, ela vai se aproximando de uma evolução emocional e espiritual, adquirindo inteligência emocional, adquirindo inteligência espiritual, tá? E a espiritualidade é um empoderamento que te possibilita ter um controle sobre pensamentos, sobre medos, sobre dores do passado. Você tem total controle. Aquilo existiu, mas aquilo não te afeta mais, tá? Mesmo para você que vive situações agora que estão despertando aquilo. Quando você atinge o nível de inteligência emocional e espiritual, você ativa o terceiro DNA, você começa a funcionar de um jeito diferente. Você vai entender até por que você está vivendo os conflitos agora. Todo o conflito que você vive agora, todo o problema que te confronta, que te causa dor, que vai na ferida, que está te travando, que está te trazendo para cá para você aprender, tudo o que está te incomodando agora é um sinal incessante de que você pode evoluir, que você deve evoluir. Esse desconforto é para você querer crescer, certo? O desconforto é para você decidir crescer e melhorar. Então, quando você entende como controlar isso, que você tem total poder para que esse pensamento de medo, essas dores do trauma não te afete mais, você começa a transformar a tua vida de forma acelerada. Todas as coisas começam a se conectar em todas as áreas. Saúde do corpo, saúde mental, psicológica, espiritual, financeira. Certo? Porque se a gente não tem saúde nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, as nossas lembranças, elas nos remetem sempre para uma negatividade, as coisas não fluem. Porque riqueza e saúde é uma questão de frequência. E para me ajustar essa frequência, eu preciso curar as minhas emoções. Eu preciso curar o meu passado. Certo? Então, vencer medos e superar traumas tem a ver com crescimento, com ressignificação, com evolução, ok? A segunda pergunta aqui, perdão, não é pergunta não. A segunda sugestão de tema que eu escolhi, achei muito interessante, é sobre comportamento. Como que eu faço em dias ruins? Eu deixo o pensamento livre, deixo ele na minha mente até ele passar sozinho? Ou eu tento controlar ele logo no início? Toda vez que você tenta controlar um pensamento, sem saber como fazer, você tende a ser frustrada. Toda vez que você tenta controlar algo e não dá certo, você se sente mais vulnerável àquilo,
você tentou controlar e não deu, ele vem, parece que mais forte, você tem menos confiança de que vai conseguir fazer aquilo, tá? Então, entenda uma coisa, os pensamentos, eles não são reais. Os pensamentos, eles são como que, desculpa, uma voz que existe dentro da nossa mente. Na verdade, esta voz, ela existe na mente de todo mundo. Tem aquelas pessoas que têm um problema mental bem aparente, pessoas que andam aí na rua e você vê elas falando sozinha, e elas falam olhando para árvores, elas falam olhando para o nada, olhando para o horizonte. Aquelas pessoas, a diferença delas e de nós é que essa voz tá falando, ela tá liberando, ela tá verbalizando. E nós, essa voz, ela fica falando de forma interna, a ponto de chegar a assustar as pessoas. Tem pessoas que falam para mim, tem um negócio na minha cabeça falando que eu não consigo parar. Tem pensamentos na minha mente que parece que eles têm vida própria. Tá? Quando eu penso num jeito de lidar com eles, eles vêm de outra forma. Eu me sinto refém dos meus pensamentos. O que eu faço? Esses dias uma pessoa falou, eu tenho medo, eu tenho muito medo dos meus pensamentos. Eu penso coisas que eu não quero pensar. A minha mente, ela faz eu pensar que eu posso fazer coisas horríveis que eu não quero fazer. Mas os meus pensamentos falam que eu posso fazer aquilo, que eu tenho medo. Por exemplo, ferir alguém, agredir minha filha. Tem casos de pessoas que falam assim, por exemplo, eu estou atormentadíssima, eu tenho medo de ficar em casa, porque se eu fico em casa, a minha mente fala, não abre aquela gaveta, se você abrir aquela gaveta, você vai pegar uma faca e vai fazer mal pro seu filho. O que eu faço com esse pensamento? Eu estou perturbada? Será que eu estou possessa? Será que isso? Será que aquilo? E aí? Como fazer para controlar esse pensamento? Considerando a primeira sugestão de tema que eu falei, tudo tem uma origem, do porquê chegou a esse descontrole, qual que é a origem dessa insegurança, por que é esse tipo de pensamento que vem, em que estado você está na tua vida, qual estado de dor você está na tua vida, que distanciamento tem entre você e o seu Criador. Já volto ali na questão de explicar para você sobre o medo do pensamento, mas existe um distanciamento do seu Criador, um distanciamento da espiritualidade que é medido pelo seguinte: você quer saber o quanto você está fraco da tua espiritualidade, o quanto você está afastado do poder que você tem espiritual? É só você analisar a qualidade dos pensamentos que estão na tua mente. Que tipo de pensamento que está populando a tua mente? Isso mostra o quão você está afastado da tua origem, da tua essência espiritual. Isso não tem a ver com estar indo à igreja, ou estar frequentando, ou estar desviado. Tem a ver com a sua conexão espiritual, com a sua essência e com o seu Criador. Então, quando você tem muitos pensamentos ruins, negativos, eu não posso, eu sou fraco, eu sou escasso, só acontece coisas ruins, o dinheiro não para na minha mão, eu só fico doente, as pessoas da minha família vivem doentes, todo o dinheiro que entra é para doença, e esses pensamentos, eles são recorrentes e permanentes, isso também é um sinal do quão você está fraco espiritualmente, tá? No sentido de essência, de saber quem você é e o quão você é afetado pelo seu passado. Então vamos lá, quando a pessoa tem esses pensamentos, que ela tem medo desses pensamentos, porque o pensamento joga contra ela, eu vou ensinar aqui para você agora uma técnica, tá? Para você, se você tem esse pensamento, ir respondendo aqui. Como fazer com o pensamento? Eu deixo ele passar sozinho ou eu deixo ele ficar? É o seguinte, os nossos pensamentos, eles vão criando a nossa realidade. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que tirar ele muito rápido, senão eu vou atrair uma realidade muito ruim para mim? Eu vou ensinar para você o seguinte, a partir de agora, você vai saber uma questão. Você não é o seu pensamento. O seu pensamento, ele não é a tua realidade. Porém, se você deixar ele livre, solto, recorrente, à vontade, ele vai se tornando a sua realidade. Não que você vai sair matando, mas a tua realidade, de repente, vai ser uma luta contra a possibilidade de matar, por exemplo, tá?
Não que você vai ficar totalmente escasso, mas você vai começar a viver uma luta para não ser escasso. Então, toda vez que você tenta ficar ali não fazendo alguma coisa, você está envolvido na energia daquela coisa como se ela já fosse, como se ela já existisse. A energia é negativa, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai parar, deixa aquele pensamento ali e você vai começar a observar o que é que você está tendo ali dentro agora. Você sai, você deixa ele acontecer, você não se assusta com ele. Só que você sai e observa como que ele está chegando, o que ele está fazendo, como que você está sentindo, tá? Para você começar a dominar esse jogo da mente. Ok? Então, o que acontece quando você sai e olha o que está acontecendo? Você tem a percepção que você se separou desse pensamento, que você não é ele, certo? Que você não vai fazer aquilo. Se você conseguiu se separar e olhar aquele pensamento que está dentro da tua mente, você começa a se conectar um pouco mais com a tua essência. Você começa a entender, peraí, se eu estou vendo esse pensamento, eu tenho poder sobre esse pensamento. Ele não me causa mais medo. Eu não sou sujeita e vulnerável mais a ele. Então, quando você sai e observa o pensamento, nesse momento tem uma evolução de consciência. Você pode não saber tudo, não passou pelo processo, não fez a cura, não fez a ativação do terceiro DNA, mas você aplicando isso aqui te torna um pouco mais poderoso, poderosa diante de uma situação de pensamentos negativos. Você sai e começa a olhar para dentro do seu pensamento. Deixa ele acontecer e observa como é que ele está acontecendo. Se é sempre o mesmo que vem, se ele se repete, como que você se sente quando ele vem, sabe? Como que ele começa, como que ele termina, tá? Como que você ficou das outras vezes que ele veio na tua mente? Você começa a observar, tá? E nesse momento você toma consciência, tá? Que é um estado de presença. Esse estado de presença, ele vai fazer com que você tenha um maior controle do que está acontecendo ali e tenha uma direção mais assertiva e sábia sobre o que fazer com aquele pensamento, tá? Geralmente, quando você percebe que você está tendo controle e observando como ele está acontecendo, ele já vai perdendo a força, tá? Ele já vai deixando de te afetar, de te causar medo, tá? Ou, desculpa, gente, eu comi um amendoim antes de vir e eu engoli tudo, mas eu tenho uma impressãozinha de que ficou um amendoinzinho aqui, olha só. E por isso que eu tô tossindo, perdão, tá? Então, quando você aprende a ver o que originou, você aprende a ver esse pensamento, como que ele começa, por que que ele vem, o que que você sente, você aprende a ver, você se desprende dele, tá? Já é um caminho para você entender. Olha só, você não é nada do que você pensa que é até aqui. Tudo que aconteceu, enquanto você não tomar consciência, tá? Ativar a tua verdadeira essência, o teu terceiro DNA, o autocontrole, a inteligência emocional e espiritual, enquanto você não ativar isso, você vive pensando que você é bem menos, pensando que você merece menos, que você é incapaz, tá? Sempre tendo pensamentos que te desequilibram, que te causam medo, que te entristecem, que levam você a ter ações e sentimentos que não condizem com nada que você sabe que você merece, tá? Por quê? Thelma, peraí, você tá falando que o nosso pensamento sobre nós, na verdade, é tudo um falso eu. Então, como que a gente sabe o que merece? Porque todos nós temos a essência divina. Todos nós podemos não entender o que a gente está passando ali, não entender, mas dentro de nós tem uma essência que diz pra gente, peraí, você tem um valor, você merece algo mais. Peraí, fica brigando com esse pensamento, porque o pensamento fica mostrando pra você que você não pode, que você é incapaz. Então, algumas pessoas, por mais que falem, não, eu aceito a situação, isso não é pra mim, não dá, eu vou ficar aqui, mas elas ficam descontentes, mas elas ficam depressivas, mas elas são doentes, entende?
mas elas são frustradas. Então, eu já aceitei que riqueza não é para mim, mas é difícil você ver uma pessoa escassa, né, que é feliz. Então, a pessoa não alcança, ela não consegue encontrar um estado de felicidade se não tiver esse equilíbrio, tá? De eu não só descobrir que o meu falso eu me mantém numa negatividade, numa pobreza, num ciclo de repetição, a minha mente joga comigo. Eu descobri essa parte. Aí eu vou trabalhar a minha espiritualidade, porque dentro de mim tem um desejo enorme de dar certo, de ter coisas boas, de ter saúde, tá? De ser uma pessoa que tem uma vida abençoada, que abençoa outras pessoas, né? Quem que você vai... É difícil encontrar, né? Alguém que fale de coração, de verdade. Não, tá tudo bem pra mim ser doente assim, ser pobre. Tá tudo bem pra mim essa sequência de coisas ruins na minha vida. Eu não ligo não, eu já abri mão, tá? Eu vivo por viver e tá tudo bem e é assim mesmo. Não, algumas pessoas são doutrinadas a falarem isso, tá? Doutrinadas a falar isso e falar que estão bem assim. Mas todo ser que tem vida, ele tem vida para transbordar. Ele tem vida para evoluir, para crescer. Ele tem vida para ter saúde, para realizar. Ok? Então, quando vem nos dias ruins, vem um pensamento, tá? Entre você deixar ele passar sozinho, dar o tempo para ele que ele vai querer, ele vai causar uma série de emoções em você, uma série de sentimentos, que pode daí ficar gerando comportamento em você por 1, 2 dias ou uma semana. Então, a melhor coisa que você faz é assim, não tenta controlar e não deixa ele livre ficar o tempo que ele quiser, não, tá? Você vai observar. Você vai começar a observar o que é que ele está fazendo ali, por que ele chegou, como você se sente com ele, certo? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer sobre medos, traumas? A mente de vocês joga com vocês sobre alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Você, aqui é a tua mente, aqui é o pensamento, tá? Então, quando você consegue sair daqui, ó, da mente, você entende que você não tá preso nesse pensamento. Você consegue sair aqui e olhar para dentro da tua mente qual é o pensamento que tá ali e começa a observar o que ele tá fazendo com você. Quando você saiu e começa a olhar, você para de ter medo desse pensamento e ele deixa de ser incontrolável. Você começou a observar ele, então você tá fora, tá? E você consegue ter uma sensação de empoderamento e libertação desse pensamento. E isso já está te levando para ter consciência, ok? Você tem uma voz dentro da tua cabeça, tá? E essa voz, ela faz com que comecem a acontecer processos involuntários na tua mente. E isso é normal. Nós temos um processo de construção de pensamento. Então, nós temos muitas vozes. E essas vozes, elas não têm que ser só negativas. Quando nós aprendemos que temos o terceiro DNA e aprendemos a agir com essa inteligência do terceiro DNA, a gente começa a usar essa voz do pensamento para construir, para realizar, para vencer. A gente consegue transmutar. E quando eu mudo o meu olhar para o meu passado, eu consigo ressignificar o meu passado, eu entendo quem eu sou na Terra e então os meus pensamentos, eles mudam, a minha energia muda e essa voz interna, ela vai ser assim, você já ouviu falar tem pessoas que falam, eu tenho uma intuição tão positiva, eu escolho a cor certa, eu escolho o número certo, nossa, eu sou intuitiva para coisas boas, para escolher a escola para o meu aluno, para escolher a escola para o meu filho, eu sou uma pessoa que tenho facilidade para perceber
as coisas e tal. Essa pessoa, quando ela está com a consciência elevada, é a mesma voz que fala, que continua falando na mente dela, a mesma voz que fala na sua mente, que fala na minha mente, certo? Quando eu consigo entender quem eu sou, o poder que eu sou co-criadora da minha realidade, curando as minhas emoções, essa voz, ela vai falar de forma positiva na minha mente. A Luciana está falando, a maioria vem das nossas famílias, essas crenças de desmerecimento. Sim, é verdade, mas tem uma coisa muito séria, sabe, Luciana, sobre isso. Olha só, nós nascemos de pessoas imperfeitas em lares que nem sempre estão preparados para nos dar as melhores coisas. Eles vão dar o que eles podem nos dar, o que eles têm para nos dar, tá? E é importante saber que tudo que eles nos deram foi o suficiente para a gente viver, certo? Então, entender que essas famílias problemáticas e essas crenças que eles foram mostrando pra gente e foi enraizando na gente, todas essas crenças hoje, se você conseguir listar elas, você vai entender que cada crença dessa, ela vai estar presente aqui para despertar em você o contrário, certo? Então, a crença de desmerecimento, o que tem que ser trabalhado em você? Qual que é o desmerecimento que você tem com relação a quê? Não mereço coisas boas, não dou conta de fazer uma faculdade, não consigo tirar minha habilitação. Qual que é esse desmerecimento? Então, quando a gente começa a trabalhar isso na terapia, a gente vai ver que esse confronto, ele leva você justo ao ponto que você vai evoluir, o ponto que você vai crescer e vai transbordar. Ou seja, nós nascemos nas famílias certas, tá? Para nos lapidar, para nos fazer confronto, para crescer em todas aquelas áreas que nós, enquanto não despertamos, ficamos olhando e vendo como que foi áreas afetadas, áreas prejudicadas, tá? Então, quando a gente passa por essa ressignificação, esse processo de transformação, a gente consegue entender o porquê da falta, o porquê de tantas coisas que foram colocadas na gente, tanto medo, tanta crença limitante, tanta raiva, tanta, de repente, sensação de falta, de abandono, tá? O que isso pode fazer em meu favor? Só um despertamento de consciência, tá? Pode fazer essa transmutação, ok? Como perder o medo de tomar decisões e tomar decisões acertadas? Você tem que se livrar da imagem criada no seu passado, o seu falso eu, de que você não é capaz de tomar decisões, tá? Quando você ativa o terceiro DNA e a inteligência emocional e espiritual, você aprende que você tem total poder de tomar decisões assertivas. Você tira a crença de que você toma decisões erradas, de que pode acontecer coisas erradas. Por que você tem medo de tomar decisões? Por quê? Certamente você tem medo de coisas erradas virem para você, porque você olha para o passado e vê muita coisa que deu errado, vê muita tristeza. Tem pessoas que têm medo de tomar decisão de casamento. Aí por que você tem medo de tomar decisão de casamento? Tá namorando há 9 anos? Porque minha mãe tomou uma decisão e vive um casamento horrível. E toda vez que ela olha para mim, ela fala: filha, um conselho de coração para você, não case. Então, a pessoa vai ter medo de tomar decisão com relação a casamento, né? Se você se espelha no passado em coisas que não deram certo, e aí você não se vê merecedora, nem capaz, né? E as decisões, elas são as coisas, a decisão, o poder de decisão é uma das maiores ferramentas de libertação e evolução. Quando você aprende a tomar decisão, você vira o jogo da tua mente, tá? Uma pessoa indecisa que se sente incapaz de tomar decisão, ela tá perdendo no jogo da mente. A mente tá jogando com ela. Tá, mas como que eu faço para mim aprender a tomar decisões? Tá? É um caminho. Você tem que entender como foi o teu processo lá, por qual portal você passou. Entender esse processo. Por que eu passei por esse portal? Pai e mãe, esse lar, essa família. Por que eu vivi essas coisas todas? Tá? Entendendo esse processo, em uma sessão você entende esse processo
todo, tá? E aí você compreende qual foi o falso eu que foi criado em você. Então, tira esse falso eu, ativa a inteligência espiritual, a consciência, e aí consegue colocar em ação esse poder de decisão. Começa a tomar decisões assertivas, tá? Decisões com a crença positiva de que você é merecedora, de que você pode. Tá? Se eu tomo uma decisão de me inscrever no vestibular, é porque eu sou merecedora dessa vaga, eu sou capaz de fazer parte dessa turma. Você vai mudando essas questões, tá? Thelma, aprendo tanto com você. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada por você falar isso, que você me encoraja. Tem dias, tá, que eu decidi que independente do dia, dos acontecimentos do dia, eu vou manter essas lives, independente do número de pessoas que estiverem aqui presentes agora, eu vou manter, porque depois ela continua abençoando pessoas que vão ver, que vão assistir. E tem dias que são mais desafiadores, né? Hoje, por exemplo, a minha mente começou a jogar bem cedo comigo. Começou o jogo da mente, né? Eu estou num processo de transição, com muitos planos, com muita coisa na mente para trazer, para realizar, para materializar. E o que acontece? A mente joga. E esse jogo da mente, quando eu consigo compreender, aí eu consigo me estabilizar emocionalmente, eu consigo criar estabilidade emocional. Porém, se eu não entender, eu posso até ficar um dia aí deprimida, sabe? Um dia de baixo astral. Por quê? Quando eu tô pronta, eu tenho alguma coisa que vai me trazer uma evolução, eu vou subir um degrau, eu tô pronta para transbordar e para subir, a vida mesmo, o universo, esse poder, ele me testa para ver se eu já estou bem. Como que eu estou reagindo à frustração? Como que eu estou reagindo a coisas que me surpreendem, surpresas negativas, né? Como que eu estou reagindo a coisas que não dão certo na minha vida, né? Será que eu estou pronta para esse passo? Eu estou pronta para evoluir? Então, as coisas começaram a me testar hoje cedo. Por exemplo, eu investi em um aparelho novo, acho que vocês devem estar vendo que melhorou a qualidade da imagem, melhorou o som. Investi em um aparelho novo, que é para trazer a melhoria que eu quero. O que aconteceu? Justo hoje, quando eu fui usar o aparelho novo, começou a dar interferências. Então, a primeira sessão, eu tive que pedir desculpa, cancelar e remarcar, tá? Aí vim para o atendimento presencial, que eu também tenho a presencial, né? À tarde, o primeiro atendimento online começou a repetir o problema. Caía a ligação, então 5, 6 quedas já compromete o rendimento do cliente, então eu já fiz a proposta também. Peço desculpa, vamos encerrar e vamos remarcar? Tá. Feito isso, o que a minha mente começou a falar comigo? Não adianta, tá vendo? Investiu em outro aparelho, mas o negócio não tá dando certo. Será que é a hora? Será que você pode? Será que é assim mesmo? Aí, o pensamento, a mente joga, ela não traz só para isso aqui que está acontecendo. O que a mente joga? Ela joga para o plano, para o projeto, né? Se não está dando certo, é só eu sair e analisei, peraí, o que não está dando certo é aqui, é alguma coisa que eu tenho que ajustar, que eu tenho que melhorar, né? Não tem a ver com o meu projeto maior. Isso aqui não vai me desequilibrar, eu vou dar conta de lidar com isso aqui, tá? Mas o primeiro jogo da mente foi ampliar o que não estava dando certo aqui, levar isso para o meu plano e o meu projeto, me desencorajar. E se eu não saio para analisar isso, então tudo pode se comprometer. Aí vem uma energia de fracasso, de incompetência, tá? O jogo da mente é esse. Você observa o que você está pensando, o que aquilo está te fazendo sentir, sai e começa a olhar aquele pensamento de fora, tá? Aquele pensamento, geralmente, se a gente deixar ele ali, observar ele, a gente vai ver para o que ele está remetendo. Para o que ele está remetendo. E como a gente vai desenvolvendo a inteligência espiritual e a consciência, aí a gente vai tendo insights, vai tendo as pessoas que estão aqui já fazem parte das terapias de evolução,
elas já sabem que a gente vai tendo insights, a gente vai entendendo, por isso que isso está acontecendo, por isso que esse pensamento está vindo na minha mente agora. Estou entendendo qual é o teste. Então aí você se empodera para viver aquele momento, ok? Então o pensamento, ele joga com a gente, tá? A mente, ela faz jogadas com você. Quando você vai entendendo quem você é, você vai aprendendo a lidar com isso e tirar proveito disso, tá? No processo, você vai aprendendo a usar toda essa conversa mental em seu favor para construir uma realidade que você quer. Porque, só para encerrar aqui, olha só que delicado. O nosso pensamento, ele constrói a nossa realidade. Só que ele é baseado geralmente no nosso passado. Então, se você fica com o teu pensamento lá no passado, você corre o risco de você construir sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Certo? Por isso que o terceiro DNA, essa inteligência espiritual, ela te dá o poder de mudar essa frequência de pensamentos. Porque senão nada muda, tá? Ou muda alguma coisa, mas não traz a mudança que você realmente merece. Tá? Quando você descobre quem é a tua essência, o que você veio para ser, você vai saber que você merece muita coisa boa. Muita coisa boa, tá? Então, eu espero ter te ajudado aqui, tá? Em mais um episódio, né? É o segundo episódio de como dominar o jogo da mente, certo? Tem pessoas que falam, mas a mente mente mesmo. A mente, ela é a nossa maior arma que pode ser usada contra nós ou a nosso favor. Tá? E aí quando você passa pela terapia, que você desperta o seu terceiro DNA, passa por todo o processo, né? Você entende o DNA 1, o DNA 2 e o terceiro DNA. Então você começa a acessar as grandes coisas que você merece na Terra. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta referente ao assunto? Estarei sempre aqui, Luciana. Vocês vão chamando pessoas, você enviem para as pessoas, tá? Quando eu postar, deixa seus comentários ali se fez sentido para vocês. Tem gente chegando agora, Patrícia tá chegando, tem gente chegando aí, a Cineia, e tá quase no finalzinho. Depois vocês voltam lá quando eu postar e assistem, tá? Ok. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar. Deixa eu falar uma coisa bem legal aqui para vocês terem uma noite maravilhosa. Olha só, Aninha, você que entrou agora, ó. Nunca se canse de ser uma boa pessoa. Nunca se canse. São pessoas como você que dão esperança a este mundo. Eu achei tão lindo isso aqui, escrevi para falar para vocês. Esqueça o que a pessoa diz e o que ela parece ser. Esqueça. Não fica olhando as crenças da pessoa, tá? Apenas sinta a atmosfera criada pela presença da pessoa, ok? Ninguém é capaz de criar uma atmosfera que não pertença realmente ao seu espírito. Ninguém é capaz de criar uma atmosfera que não pertença realmente ao seu espírito. Então, não desista de ser uma boa pessoa, independente do que o outro está fazendo, certo? E aí quando você começa a observar mais, você vai ver que a parte externa, às vezes fez você ficar afastado de pessoas boas, era só aparência. E às vezes outras pessoas que têm uma aparência muito boa, que se enquadram em toda a sua exigência, às vezes não têm uma atmosfera boa, uma atmosfera legal. Preste atenção nisso, tá? Quando você vai ativando o seu terceiro DNA, você vai tendo a capacidade de fazer isso, deixando de julgar. Como vencer a dificuldade no trabalho? Como sempre, te diminui, traição sobre amigos, como você fala algo, daí falam que você falou para todos no trabalho, tá? Essas coisas que acontecem aí, com você, essa realidade, ela na verdade só vai mudar quando você mudar a percepção sobre você mesmo, o seu senso de merecimento, tá? O que você merece, quem você é, mudar a sua energia
e ter uma mudança sobre os seus pensamentos e sentimentos, o que você espera de outras pessoas. É muito interno isso aí, tá? É uma coisa enraizada e inconsciente. Infelizmente, tá? Infelizmente, para você, eu sei que vai, de começo pode te chocar, mas essas pessoas honram o que você acha sobre você mesmo, a percepção que você tem sobre você mesmo. Quando mudamos a nossa percepção sobre quem somos, qual é o nosso propósito na Terra, o que nós merecemos, as coisas vão se encaixando. Chegam pra gente as pessoas para honrar o que a gente sente, o que a gente sabe, acredita sobre a gente mesmo, tá? Como vencer as dificuldades, então, com relação a isso? Buscando cura interna, tá? Consciência, tá? De quem você realmente é e ativação do seu poder espiritual, certo? Alguma pergunta a mais? Só para te ajudar, então, Marques, você que fez essa pergunta aí, da situação que você está passando, você vai começar, olha só, uma dica aqui nessa live, você vai começar a visualizar você sendo tratada totalmente ao contrário, tá? É uma das técnicas que eu ensino na consulta, tá? Você vai começar a visualizar você vivendo lá totalmente ao contrário, a situação contrária que está acontecendo. Fica meio solto aqui. Quem já faz parte das terapias entende como aplicar essas ferramentas, tá? Porque quando a gente está tão acostumado a se sentir mal como vítima, entendendo aquela visão da gente sobre o passado, é difícil até de conseguir visualizar isso. Esses dias eu falei para uma paciente, eu tive que ensinar ela a visualizar coisa positiva. Ela falou, simplesmente não consigo, não se forma na minha mente a possibilidade disso estar sendo diferente. Olha só o tamanho da crença, o tamanho do jogo mental na cabeça dela. Como a mente dela estava jogando com ela. Eu não consigo visualizar isso acontecendo diferente. Eu não consigo visualizar isso acontecendo de um jeito diferente do que está acontecendo. Olha a gravidade disso. Isso explica a tristeza, a doença, a ansiedade, a depressão, a frustração, a obesidade, né? É o teu padrão de pensamento, o padrão de jogo mental, repetição, tudo baseado em uma imagem do falso eu que eu criei sobre o meu passado. Decepção com pessoas que mostrava tão amiga, como reagir. Quando você entende quem você é, a sua essência, você para de se decepcionar com as pessoas. Cada um mostra o que tem, cada um dá o que tem. As pessoas só conseguem ser, na verdade, o que elas aprenderam a ser de acordo com o que elas viveram. Então, quando a gente entende que cada pessoa só vai agir do jeito que sabe e a gente aprende que tem que dar o direito para a pessoa ser quem ela é, a pessoa tem o direito de ser quem ela é. Você não é Deus sobre a vida dela para falar, você não pode me decepcionar. Você não está autorizado a mentir para mim. Você não está autorizado a me maltratar ou a não gostar de mim. Não, você não tem esse poder. Tá? Quem pensa que tem esse poder são os que vão viver frustrados, atingidos, se sentindo traídos, humilhados. Você não tem esse poder sobre o outro, você tem poder sobre você. Então você libera o outro para ser o que dá para ser, o que consegue ser, para fazer do jeito que dá, e você tem consciência de quem você é, do teu valor, do que você merece. Então você deixa passar, você começa a se conectar com pessoas que vão honrar aquilo que você está tendo mais certeza de quem você é. Uma pessoa que te desmerece e que te trai ou que te maltrata, que te decepciona, essa pessoa, ela vem para a tua vida também para você ter clareza. Clareza, olha como que a mente joga. A pessoa te decepcionou em uma situação. Peraí, por que ela te decepcionou? Quem você é? Qual é o seu nível de controle? Qual é o seu nível de conhecimento sobre a sua essência? Né? Por que ela te decepcionou? Então, as pessoas vêm trazendo frustração, decepção, confronto e dor sempre, sempre
a gente vai usar isso em favor do nosso crescimento. Esses confrontos vêm para a nossa evolução. Por isso que quando você descobre como ativar o seu terceiro DNA, nada mais te para, você se torna imparável na Terra. Imparável. Você não depende mais de tratamento do outro, de valorização do outro, você não depende mais da opinião do outro, você respeita, mas não se afeta e nada te para mais. Você descobre a tua essência, você descobre quem você é, a tua mente não joga mais com você. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? Oi, Pri. A Pri chegou, entrou. Juliana, vocês estão chegando bem, quase já no final, né, gente? Mas vai lá. Depois, se vocês quiserem ver o assunto do meio da live, vocês voltam lá. E deixa o comentário de vocês, tá? E envia para as pessoas, envia aí para 10, 20 pessoas depois de postado. Põe o dedo lá no aviãozinho e marca as pessoas e envia, tá bom? Que vocês ajudam muito para que as pessoas venham, saibam que toda quarta-feira eu vou estar aqui falando sobre como dominar o jogo da mente, para você destravar a tua vida, para você evoluir, para você entender um pouco mais. Eu acredito que hoje vocês ficaram já sabendo, percebendo mais como que é esse jogo mental. Vamos lá, vamos ver o que a Lu tá falando. Como se dar auto-perdão? Como se perdoar? Gente do céu, é um desafio, né? E parar de achar que você não é merecedora de nada. Descobrindo a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro valor. Você só descobre isso quando você consegue ressignificar o teu passado, tá? Então, enquanto você se responsabiliza por algo que você não se perdoa, você tem uma ligação forte lá no passado. Alguma coisa que te culpa demais, você está ligada com uma negatividade no passado. Você está vivendo o falso eu. Então a sua mente joga com você o tempo todo. Se você não se libera perdão, então a tua mente joga com você. Você não é merecedora. Logo então, se você não é merecedora, você não consegue concluir, realizar, se conectar com coisas novas, com coisas boas, tá? Você fica na energia negativa, na frequência negativa. As coisas não andam. Uma pessoa que não se sente merecedora, ela simplesmente está sobrevivendo, vegetando, não está vivendo. Ela está contra a regra da vida. A regra da vida é viver em abundância, crescer, realizar, evoluir, transbordar. Agora, se eu não me sinto merecedora, então eu não consigo me conectar com esse poder. E eu estou confrontando o meu Criador. Eu sou a imagem e semelhança dele. Eu sou co-criadora na Terra, tá? Eu sei, é um desafio para você, tá? Para você não conseguir liberar perdão para você, com certeza você está envolvido com algo muito doloroso ali no passado, tá? E uma sessão de psicoterapia vai te ajudar a desembaralhar esse negócio, tá? A tirar esse emaranhamento que te prende, que te trava, certo? Deixa eu ver uma outra coisa que tá subindo aqui. Então, enquanto você não se liberar perdão para você, você não se sente merecedora, tá? A tua mente vai ficar jogando com você sempre, as coisas não dão certo, é tudo a duras custas, tudo custa demais, coisas boas vão durar muito pouco, que a mente joga, tá? Como descobrir a minha essência? A nossa essência, ela geralmente... Um ponto bem fácil para a gente descobrir a essência é a gente ver a nossa maior dor. A gente olha lá para a nossa vida que passou e olha a nossa maior dor. Maior dor. A maior dor que você já sofreu, que você já carregou. Entende? Geralmente essa dor, ela funciona como um farol. O que você sofreu e não te matou, tá? Essa maior dor, ela vai clareando ali, ó, para ir mostrando a tua essência, a tua força. E para descobrir isso certinho, só na tua sessão, tá? Na tua sessão de psicoterapia, então a gente consegue ver certinho e ver a tua essência, tá? Mas olha que dica, olha para tua maior dor, tá? Tem pessoas que falam, nossa, minha maior dor é ter sido abandonado pela minha mãe na porta da casa das pessoas que me criaram. Eu fui colocado dentro de uma caixinha de sapato.
na porta de uma casa. Essa é a minha maior dor. Qual será a tua essência? Qual será a tua essência? Será que é uma pessoa perdoadora? Será que a tua essência é ser uma pessoa forte, é entender que nada te para? Será que a tua essência é ser do bem, é ser grato? Qual será a tua essência depois de uma situação dessa? Tá? Eu espero que esse exemplo, mesmo simplório, traga clareza para tua mente, tá? E olha aqui, tá vendo essa lua maior? Tá vendo aqui? Então, nem o passado e nem o futuro, tá? A minha vida é hoje, a minha vida é aqui. Se eu estou ligada ao passado, eu estou comprometendo o meu futuro, que ainda não existe, né? Só existe o hoje. Então, você tem que estar no presente. Pessoas que têm dores do passado, dores emocionais, a maioria, né? Essas pessoas não conseguem viver no presente. Elas não vivem, tá? Elas sobrevivem. Então, quando a gente cura, ressignifica o nosso passado, a gente se liga na nossa essência, aprende a ativar o terceiro DNA e aí a gente começa a criar o futuro que a gente descobre que merece. Certo, gente? Tem mais alguma pergunta? Daí eu vou encerrar. Vamos lá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Fale aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Você que chegou no finalzinho, tá? Todos vocês são vencedores, todos vocês nasceram para vencer. Todo mundo tem direito de ter saúde no corpo, na mente e no espírito, tá? Coisas incríveis começam a acontecer quando você descobre o porquê que as coisas não saíram como planejado. Por que comigo as coisas não foram perfeitas? Quando você começa a entender isso, coisas incríveis começam a acontecer na tua vida, tá? Você sai do lugar de vítima, passa para o sobrevivente e de sobrevivente você vai para o consciente. Aí as coisas começam a transbordar na tua vida, certo? Pessoal, um abraço para todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Eu espero que consigam digerir o assunto, tá? E toda quarta-feira, logo cedo, a caixinha de sugestão vai estar aberta, tá? Então, coloca a tua sugestão do próximo assunto lá. Foi muito bom estar aqui, excelente noite, tudo de bom, tudo de maravilhoso, todo o transbordo que vocês merecem, eu desejo que cheguem à vida de vocês. Gratidão, até a próxima.